Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui, passando para compartilhar com vocês um pouco da minhas experiências adquiridas ao longo da vida. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia de eu estar levantado e estar hoje transmitindo, ou seja, compartilhando com vocês uma série de conhecimento. Eu quero passar hoje umas 30 lições, ou seja, 30 aprendizados que eu venho adquirindo ao longo da vida. Ou seja, eu fiquei muito tempo buscando conhecimento, trazendo essas informações, internalizando dentro de mim, mas chega um momento que a gente tem que, ou seja, transbordar para outras pessoas, porque quando a gente compartilha, Deus também vai nos aumentar ainda mais o nosso nível de conhecimento, de sabedoria, porque quanto mais focamos, mais também desenvolvemos as nossas habilidades e passamos isso e também vamos, de uma certa forma, transformar a vida de alguém. Eu sei que são poucas as pessoas que estão em foco, ou seja, que estão em busca de transformação, porque ainda está na zona de conforto, não saíram daquele ambiente, porque para crescer dói, precisa sair do ambiente daquela zona de conforto em busca dos seus objetivos. Porque quando a gente fica junto com aquelas pessoas, principalmente de mindset fixa, ou seja, as pessoas de mindset negativas, dificilmente a gente vai ter algum sucesso. Porque não são todas as pessoas que adquirem o sucesso. O sucesso são para as pessoas que almeja dia após dias e vai em busca, porque todos nós, ou seja, a grande maioria, tem até vontade, mas falta a coragem na hora de colocar a mão na massa, na hora de agir, dificilmente aquelas pessoas reagem, porque elas até ficam motivadas por alguns momentos, por algumas palestras motivacional, por alguma conversa que teve com alguém, mas é expertise do que ela fica motivado com aquilo, começa a transbordar, falar isso para outras pessoas e logo em seguida as pessoas começam o processo da desmotivação. Porque o cérebro gosta da zona de conforto, o cérebro humano, ou seja, ele está no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? Você economizar o mínimo de energia possível. E quando você resolve mudar de nível, dar um passo adiante, você precisa realmente investir tempo e recursos, se necessário for, para alcançar os seus objetivos. E ter foco datado, especificado do que você quer. Porque às vezes você pede para Deus algo que é muito vago. Por exemplo, você pede uma casa, mas você não especifica, não tem coragem de ir em busca das suas realizações e fica só essas informações, essa voz interna na sua mente e você não, o tempo vai passando e você não concretiza nada. Assim como você pede dinheiro, pede um carro, ou seja, pede um milagre, mas nada você faz para que isso se concretize. Então a gente precisa datar, especificar e fazer o treinamento hoje, amanhã e depois, nesta sequência, porque se você perder o foco, dificilmente você vai alcançar êxito na vida. Porque as distrações são muito fáceis. Por que que a nossa juventude, ou seja, os nossos jovens, crianças, adolescentes, estão em um mundo praticamente perdido do tanto de informações que tem na nossa atualidade, porque realmente sai do foco, porque as distrações são muito mais vantajosas. Segundo Napoleão Hill, um escritor famoso aí, que para você desviar a mente das pessoas pobres mentais, digamos assim, sem conhecimento, e de uma criança é muito fácil, porque eles ainda estão com a mentalidade em informação e qualquer distração é muito fácil desviar. Experimenta convidar um grupo de jovens para um passeio, todos vão ali fascinado com aquela objeção, com aquele foco, com aquela
maior agasalho possível, mas se você fizer o contrário, convidar para uma palestra, para uma sala de aula, você vai ver que aquele nível de motivação cai praticamente para zero, só vão porque praticamente passa por um processo obrigatório e ainda lá acaba atrapalhando aqueles demais que estão em busca de transformação. E a vida é assim, não estou aqui criticando o que é certo, o que é errado, cada um tem a vida que merece e cada um precisa também se conectar. Mas quando a gente faz isso logo no início do aprendizado, ali, quando é criança, ele vai desenvolvendo, as chances de ter sucesso é muito maior do que quando as pessoas adquirem uma certa idade, porque também aumenta o nível de responsabilidade, de comprometimento e outras coisas irão mudando. Assim como eu tenho uma trajetória de vida de sucesso na área educacional, porque aquilo que a gente foca, se a gente tiver sonho, tiver objetivo e não desistir, a gente vai conseguir, não importa a idade. Eu não sei com quem são as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse vídeo, quais são as suas idades, quais as suas condições financeiras, mas pode acreditar, não importa qual a sua idade, não importa as condições, não importa o lugar aonde você nasceu, se você realmente colocar foco e quiser em busca de seus objetivos, você vai conseguir. Só que você tem que deixar muitas coisas para trás, famílias, amigos, ou seja, muitas coisas. Por exemplo, até os meus 20 anos de idade, eu convivia na roça, ajudando meus pais ali na agricultura e na pecuária, e era um semi-analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional, sabia até ler alguma coisa, porque eu fui alfabetizado ali na roça mesmo, sem escola, mas eu só tinha feito ali, digamos assim, a quarta série do ensino fundamental. A época era outra legislação, mas eu fui para São Paulo lá no final da década de 90 e comecei a fazer o processo do que hoje é o EJA, era supletivo à época. Eu comecei lá desde da base e fui fazendo todos os processos, entrei nas faculdades, fiz duas graduações, duas pós-graduações, não estou aqui me gabando de título, mas sim pelas experiências, por tudo que eu aprendi, diversos cursos na qual eu fiz, e isso transformou a minha forma como eu penso e como eu vejo as coisas. E aí eu conversar com as pessoas que ainda estão na base, estão no nível, seja, desmotiva, porque as pessoas ainda têm uma visão muito rasa, muito periférica, da qual eu venho analisando. E às vezes você tem que baixar o nível, porque você tem que conviver junto com aquelas pessoas, e eu já tenho que cuidar hoje de filho, de família, e venho trazendo isso para a minha realidade, transmitindo isso para o meu filho, para que ele possa ter uma visão diferenciada. Não estou dizendo que as outras pessoas não podem fazer isso. Cada um dá prioridade, ou seja, dá prioridade naquilo que realmente almeja. E eu separei hoje aqui 30 aprendizados para que a gente possa dar uma refletir sobre isso, se fizer sentido, se alguns você já usa ou para vocês não faz sentido nenhum, tá tudo certo, porque cada um tem a vida que merece, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Isso está dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ou seja, para quem busca conhecimento diariamente, vai se deparar com vários aprendizados, e cada aprendizado é como uma semente na qual você lança em terra fértil e logo em seguida ela vai brotar. Mas as pessoas têm o péssimo hábito de desenterrar a semente antes que ela comece a germinar, achando que você já vai colher fruto antes da época. Imagina você colher uma fruta verde, ou seja, ela não tem sabor. Então a gente precisa passar por um processo, assim como a fruta na qual falei precisa de um processo, nós seres humanos não é diferente. E nós seres humanos temos a época de aprendizado. Cada uma das pessoas tem um tempo do seu aprendizado, não precisa acelerar o processo, só que você precisa fazer a lição de casa, pode ser o básico todos os dias. Se você, por exemplo, ler 5 minutos por dia,
Lá no final do ano, você tem a noção de quanto de aprendizado que você já fez. Por exemplo, se você lê uma página por dia, lá no final do ano, você já leu 365. A média de um livro é 200 páginas. Então, mas ao tempo a gente vai pegando esse hábito e vai começando até ler um livro, se for o caso, por dia. Conheço as pessoas aí que tem esse hábito da leitura, ou seja, a pessoa tem uma mentalidade extraordinária. Aí as pessoas falam, ah, fulano é inteligente, ele treinou a sua capacidade. Logicamente que tem pessoas que já vieram ao mundo com alguns dons, ou seja, já tem os seus pontos positivos naquela disciplina na qual ele desejou e almejou, mas tem pessoas que têm tantos talentos, mas também não treina, não faz nenhum exercício para que se desenvolva. A nossa mente é como se fosse a nossa musculatura, nós temos que treinar ela para ela desenvolver. Assim como você vai à academia para ficar forte, ficar musculoso, a nossa mente precisa de treinamento hoje, amanhã e depois. Porque senão é como eu falei lá no começo desse vídeo, o nosso cérebro fica naquele processo da zona de conforto, ou seja, no modo sobrevivência. E nós precisamos alcançar algo extraordinário. Por isso que tem pessoas que se destacam e outros ficam lá reclamando da vida. Ou seja, mas Deus deu a nossa oportunidade de a gente estar aqui, deu 24 horas, ou seja, 86.400 segundos todos os dias. O que você está fazendo com o seu bem mais valioso do mundo, que é o tempo? Através do tempo você consegue alcançar tudo o que você almeja. Nós ficamos muito preocupados quando as pessoas falam de sucesso. 99,9% das pessoas foca que é recurso financeiro, dinheiro propriamente dito. E não vou dizer aqui que está errado, porque nós só alcançamos algo através dos recursos financeiros. Mas se você tem vontade de alcançar alguma coisa, vá plantando a sua semente, vá construindo a sua casa tijolo por tijolo, que mais cedo ou mais tarde também você vai conquistar o que você almejou, porque você só vai alcançar alguma coisa se você tiver internalizado na mente. Tudo no universo acontece por duas ocasiões. Primeiro é na sua mente. Se você tiver um sonho grande, possivelmente, se você investir os recursos necessários e não desistir, você vai conseguir. Ninguém nunca nasceu grande. Nós nascemos, passamos pelo processo ali de crescimento e vamos precisar de pessoas, ou seja, de um adulto por muito tempo para nos auxiliar, seja pai, seja um responsável, ou seja, ninguém depende, precisa ser pequeno para depois crescer, igual aquelas montanhas, nunca nasceram grandes, foram formados por pequenos grãos de areias. E aí a gente quer colher os resultados no momento da hora da plantação. E deixa eu te falar para vocês, o momento da plantação, da colheita, vai ser diferente da plantação. É porque tem gente que quer colher até antes de plantar, quer construir uma casa vindo do telhado, precisa passar pelo alicerce da vida, e esse processo é doloroso. Assim, quando a lagarta falou que ia voar, todos riram, ou seja, mas ela precisa passar, sair daquele casulo e se transformar na linda borboleta. É esse processo, é esses aprendizados que hoje nós iremos aqui mergulhar fundo dentro desse conhecimento. Se fizer sentido, tá tudo bem, se não fizer, tá tudo ótimo. O primeiro aprendizado é semear a semente da prosperidade. Ou seja, qual semente você está semeando? Você está plantando uma semente que pode te dar frutos saborosos lá na frente, ou você simplesmente está comendo da semente que as outras pessoas estão plantando? Se você não sabe, quem come sem plantar são os pássaros, ou seja, eles ficam comendo essas migalhas da vida, mas infelizmente tem muitas pessoas também nesta situação, esperando migalhas de governo para sobreviver, e essas pessoas levam o tempo a reclamar. Eu sei que aqui muitas pessoas já estão desligando o vídeo porque se acha que ela está
está bem nesse momento. Parabéns, está mesmo, porque nesse momento você está se alimentando, está sendo alienado, está alienando a sua família a um sistema que provavelmente lá na frente vocês vão passar dificuldade, porque se vocês não sabem, no início e no fim, a gente precisa de muitos mais recursos, e na hora que a gente precisa, não vai ter alguém estendendo a mão, e aí a gente vai passar por muita dificuldade. Então vamos semear essa semente da prosperidade, agradecer a Deus todos os dias por esse momento que nós estamos aqui e plantar a nossa semente, porque se assim você fizer, você vai conseguir alcançar estabilidade. Lá na frente você vai ver que você teve sucesso, porque para muitas pessoas, que nem citei, é o dinheiro, mas para outras pessoas são algo que na qual você almeja. Eu me considero uma pessoa de sucesso na área que eu almejei, porque eu falei para vocês lá na abertura desse vídeo que eu era focado no processo educacional, queria estudar, e assim eu fiz já com uma idade avançada, mas não desisti. Poderia ter feito mais, se tivesse condições financeiras à época, poderia, mas fiz os melhores com as condições que tinha, e até hoje eu venho buscando conhecimento e já venho hoje transmitindo isso para as pessoas. Eu sei que ainda sei pouco, mas o que eu já sei, já estou usando e já estou compartilhando com outras pessoas que precisam desses conhecimentos. Se você já passou desse nível, parabéns, continue na sua caminhada, continue na sua jornada, que eu estou seguindo, eu estou andando, porque o aprendizado é contínuo, a gente precisa fazer isso todos os dias. Eu sempre falo que o processo da motivação é igual banho, a gente tem que fazer, ou seja, renovar diariamente para que a gente possa conseguir alcançar os nossos resultados e alcançar algo na vida. E aqui a segunda lição é: não pare de buscar conhecimento. Ou seja, uma coisa vai interligando a outra. Se você parar de buscar conhecimento, alguém que está vindo atrás de você vai passar na sua frente. E lá na frente você vai reclamar que não teve sorte na vida. Mas a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. Por exemplo, você começa a estudar para um concurso público. Você estuda para 2 ou 3 concursos que abriu ali o edital e de repente você não conseguiu êxito. Você desiste, mas você já estava próximo, ou seja, mais próximo do que aquele que ainda não começou. Mas você não colocou foco e desistiu. Outras pessoas começaram e passaram na sua frente, ou seja, se prepararam, e você foi, se preparou, se motivou por alguns motivos, seja por algum tempo ali, e acabou desistindo. Na vida é assim. Aí passa 8 ou 10 anos, você quer recomeçar de novo. Então vá plantando a sua semente, só que eu quero falar para vocês aqui em silêncio. Não abra a boca para falar para as pessoas, porque as pessoas vão acabar de uma certa forma te desmotivando. E como o nosso cérebro gosta da zona de conforto e a sua voz interna vai dizer que você não tem capacidade, e você também ouve essas vozes de fora e vai intercalando, vai bater com a sua voz interna, com esses comunicado dessas pessoas, e você acaba aceitando isso, e no final de tudo quem vai ser o derrotado é você. E outra coisa, o cérebro também, quando você transmite algo para outras pessoas, ele já considera que aquilo é uma lição vencida, ou seja, que aquilo foi uma vitória. Porque o cérebro não sabe diferenciar o real do não real. Aí você fala para a pessoa que você está estudando para um concurso, e aí as pessoas, você feliz daquela forma, e aí o seu cérebro entende que você já conquistou, porque você está muito feliz, está motivado, aí ele acaba transmitindo isso, e você, de uma certa forma, vai se desmotivando, porque se você não renovar toda essa motivação diariamente, que nem falei que é igual o banho, você vai se desmotivando, e você vê que 6 meses depois, aquele sonho seu
foi praticamente ali, em questão de baia, ficou adormecido. E aí o que vai acontecer? Você desiste. Outras pessoas vão passar na sua frente. Talvez até aquelas pessoas que na qual você estava comunicando, elas se motivaram e foram em busca do sucesso. E você, como desavisado vai dizer que ela roubou o seu sonho, roubou os seus objetivos, mas foi você que entregou o código, simples assim. Então vamos planejar em silêncio, plante as suas sementes em silêncio, cuide da semente que você está plantando. Quando você estiver colhendo frutos, alguém vai dizer que você teve sorte. Você vai dizer que a sorte foi a preparação bem feita com a vontade de vencer. Simples assim. Então não precisa de arrogância, com humildade, sem desprezar ninguém, mas em muitos casos a gente vai ter que ir deixando para trás aquelas pessoas, porque nós temos que se afastar de alguns finais de semana, de estar em algumas rodas de amigo, porque você está focado nos seus objetivos. É simples assim. Ou você vai preferir ficar junto naqueles dias que eu estou comentando e você lá na frente não vai ter sucesso. E você vai dizer que a culpa foi das outras pessoas, mas o único responsável por tudo que acontece na sua vida é você mesmo. É simples assim. Vamos para a terceira lição. Você já enfrentou crises? Ou seja, para você vencer na vida, você precisa passar pelo processo da queda, ou seja, da perda. Você precisa aprender para depois você ganhar. Ninguém vai conseguir vencer na vida logo da primeira vez. Primeiro você vai ter que passar pelos processos. Imagina, volta lá quando você era ainda uma criança, antes de nadar. Quando você foi começar a dar os primeiros passos, você caiu, você levantou, você insistiu, e aí, nesse processo, você foi desenvolvendo e você foi aprendendo. É igual às crises que acontecem, as crises financeiras, as crises emocional, as crises de saúde, ou seja, tantas outras coisas que acontecem que vai nos preparando para essa realidade. E se você está despreparado, ou seja, não encarar de frente as consequências, possivelmente você não vai ter sucesso. É o motivo pelo qual nossos jovens, muitas pessoas aí, principalmente os jovens, estão se entregando para a realidade, se entregando para a vida, tirando a própria vida, porque não aguenta as dificuldades, não aguenta as dores. Na verdade, as pessoas que tira a sua própria vida, eles não estão querendo morrer, eles têm sede de viver, mas eles querem tirar a dor do sofrimento, porque não se prepararam para as condições. Nós, pais, hoje, de uma certa forma, estamos contribuindo indiretamente para isso. Aqui muitas pessoas vão ficar chocadas porque acham que isso não é um contexto dentro da realidade. Por quê? Porque nós estamos entregando tudo pronto para os nossos filhos. Não estamos ensinando a receita e lá na frente eles não sabem fazer o bolo da vida. Quando você ensina, eles aprendem, eles têm prazer em aprender, mas nós estamos bloqueando esse processo de aprendizado. E aí fica difícil. Quando eles querem aprender, eles já se adaptaram, ou seja, o cérebro já entrou no processo do que eu falei anteriormente, já entrou no processo da sobrevivência. E aí vai ser difícil eles querer sair daquele conforto. E quando as coisas chegam, ou seja, quando as lições, quando a crise chegar, quando as dificuldades aparecerem, eles estão despreparados e se entregam para a vida. E aqui é um contrato de risco. Aqui, para nós ter chegado aqui, foi 1 em 400 trilhões a probabilidade. É isso mesmo, você não ouviu errado. Foi 1 em 400 trilhões entre homens e mulheres férteis para poder gerar um descendente, um filho propriamente dito. E depois de tudo isso, a gente acaba se entregando, não querendo nada. Vamos cumprir o nosso papel, vamos cumprir a missão que Deus nos enviou aqui, ou seja, realizar os nossos objetivos e também gerar os nossos descendentes. Porque nós estamos aqui
para nós transportar DNA, ou seja, que é o ácido, o ácido ribonucleicos, que é o DNA propriamente dito, para que possa dê continuidade na espécie. Mas nós chegamos aqui e achamos que aqui é paraíso e aqui é planeta Terra. Vai ter momentos bons e momentos não bons assim. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, a gente vai passando esses conhecimentos, essas lições da vida. E aqui eu quero passar várias lições para vocês e também eu aprendo muito com isso, transmitindo esses conhecimentos, essas experiências, porque quanto mais nós transmitimos, mais isso nós vamos nos internalizando os nossos conhecimentos e também Deus vai mostrando a nossa finalidade. Eu estou aqui hoje para transmitir esses conhecimentos e levar isso para as pessoas que estejam em busca de conhecimento, porque ninguém motiva ninguém, as pessoas têm que auto se motivar, elas têm que decidir o que elas querem fazer, e a partir do que elas querem fazer, aí as coisas ficam mais fácil de a gente ir em busca disso. Por isso que eu tenho uma profissão aí chamada de coach, na qual eu tenho pós-graduação em coach executivo, estudei bastante sobre isso, e essa profissão, ela é uma profissão, assim, digamos, as pessoas às vezes não confiam muito. Por quê? Porque as pessoas entram em processo e acham que o coach vai transformar a vida dessa pessoa. Só que o coach não vai transformar, ela que tem que se transformar. Só que às vezes ela está ali tudo bagunçado a vida dela, sem saber para onde vai. Ou seja, aí essa pessoa, como ele estudou todo esse processo, através de perguntas, principalmente as perguntas abertas, consegue encontrar a finalidade, o objetivo e o foco dessa pessoa. E aí os dois começam a caminhar lado a lado, porque você não anda por ninguém, você anda do lado de alguém. Ou seja, eu não posso andar pela própria pessoa, mas eu posso orientar e posso estar do lado, dizendo, olha, o caminho é esse caminho que você escolheu tem sentido. Aí as pessoas, como desavisados são, acha que essa pessoa vai transformar a pessoa. É você que tem que agir, é você que tem que colocar a mão na massa e ir lá. Por exemplo, você tem um sonho de ter uma casa. Você não consegue ajuntar recurso para conseguir realizar o seu sonho, porque você é uma pessoa descontrolada financeiramente, não sabe investir os seus recursos na qual você ganha, você procura um profissional. E esse profissional, através das perguntas, vai orientando você a chegar aonde que você quer, como que você pode conquistar, ou seja, ali economizar de uma certa forma um certo recurso para você investir no seu sonho. Você vai ver qual é o sonho da pessoa. Essa pessoa também precisa ter o que é o valor dela. Se ela tem um valor lá, uma casa de 200 mil ou 300 mil, e aí qual é a sua finalidade? Porque também, se você tiver um sonho vago e tiver um sonho superficial que você esteja totalmente fora do contexto, você não vai conseguir. É simples assim, mas é dentro de um contexto. Você ganha lá 5 mil reais, mas se você gasta 5, você não vai sobrar nada. Você precisa economizar aquele dinheiro para o seu sonho. E através desses processos, a gente vai dando norte, ou seja, dando orientação. E essa pessoa, logo em seguida, consegue alcançar isso. Por isso que ela fala que a pessoa se transformou. Por que é uma profissão que muitas pessoas não dão valor? Justamente porque as pessoas fazem isso e elas acham que a pessoa vai transformar e muitas pessoas não se transformam. Por quê? Em torno de 98% das pessoas começam um processo e desistem, ou seja, só 2%. Lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e tinha lá dentro de uma sala 100 pessoas, digamos assim. Só 3 daquelas pessoas tinham o seu sonho datado, especificado e o que queria.
Com 20 anos depois, foram em busca dessas mesmas 100 pessoas e só aquelas três pessoas tinha mais resultado do que aqueles 97%, porque era superficial, era muito vago, não sabia, ia esperar que as coisas acontecessem. Igual, por exemplo, folha seca, quando chega a época, cai e o vento leva para qualquer local. Então você precisa saber para onde vai. Então, era esses aprendizados, esses momentos, essas conversas, essa troca de informação que a gente precisa entender para a gente conseguir algo na vida. Ou seja, o quinto passo, a sua mente precisa. Como que está a sua mente? Está no processo do pensamento positivo ou negativo? Porque se você estiver com a mentalidade no pensamento negativo, infelizmente você não vai conseguir algo na vida. Ou seja, você só pensa em coisas que vai te levar para trás. Você precisa mudar isso. Isso é mudança de hábitos. É difícil? É, mas é possível. Quando chegar um pensamento negativo, você transforme ele para um pensamento positivo. Troca o negativo pelo positivo. Sempre você vai fazendo isso. Vai ser difícil no começo, porque tudo no início é um processo de dificuldade, mas você vai aos poucos se transformando. E quando você imagina, você já tirou isso. Mas se você quer fazer isso e fica fazendo as mesmas coisas, não vai mudar nada. Se você quer resultado diferente, você tem que começar a fazer diferente do que você está fazendo. Porque se você fazer igual, o resultado você já sabe, é igual. Então muda a sua mentalidade, mude para o seu lado positivo e vá em busca de seus objetivos, de suas realizações. Você tem dificuldade em aceitar a ordem? Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar a ordem, provavelmente para muitas pessoas aqui acha que isso é ruim, mas isso é extraordinário, é muito bom. Por quê? Porque você vai se transformar naquela pessoa que você realmente deseja. Porque tem pessoas, eu não sei se vocês conhecem, mas só faz as coisas se as pessoas mandarem. Ele entra dentro de uma empresa para trabalhar, até motivado, tem um potencial extraordinário, mas fica lá atrás daquele balcão, se for um balconista, por exemplo, só faz algo se alguém mandar, não consegue se locomover, não consegue mudar a forma como que está aquele layout. Ou seja, você que tem que tomar essas decisões, trazer essa responsabilidade, mas você às vezes não faz, com medo das reações dos outros funcionários, das outras pessoas à sua volta, que vão falar de você por diversos nomes que eu não vou citar aqui, mas se você é uma pessoa inteligente deve saber. Então você não se preocupe, continue plantando a sua semente. Quando alguém falar para vocês, você realmente mude de assunto, fale de outra coisa, invente, já tenha na sua mente histórias para você contar para aquelas pessoas, para desviar o foco. Eu lembro certa vez que eu entrei numa empresa, pela uma empresa terceirizada, mas eu almejava entrar dentro daquela multinacional. E 6 meses depois eu estava dentro da multinacional e as pessoas vieram perguntar para mim por que eu estava lá dentro e ninguém conseguia. Ou seja, ninguém daquela terceirizada conseguia entrar. Mas como que as pessoas iam entrar nessa multinacional? Entrava lá, só fazia o que mandava, não procurava fazer um curso, não procurava fazer nada, e aí as pessoas não conseguiam. Mas no dia que eu entrei lá, eu almejei, pesquisei o que aquelas pessoas precisavam para contratar um operador, que na qual era um operador de máquina. Aí eu fui fazer todos os cursos, todos os procedimentos, caladinho, no silêncio. Ou seja, na minha época de faculdade, na época das férias, eu ia lá, fazia os cursos, ou seja, não descansava o sábado e o domingo, e ia fazer os cursos. Quando chegou a época, quando chegou a oportunidade que me convidaram, eu já estava preparado.
Ou seja, as outras pessoas até tinham os convites, mas não tinha a preparação, não tinha as ferramentas. Como que você vai conseguir? Tem pessoas que pedem o milagre, mas não fica sentado, não se levanta da cadeira para ir em busca. Deus vai dar a oportunidade, mas é você que tem que andar. Ele vai te dar o primeiro passo, mas o resto do caminho é você que vai ter que andar, mesmo no escuro, mesmo sem saber, sem enxergar aquele fim daquela estrada. Mas se você está preparado e sabe para onde vai, você vai andar igual à noite. Você vai andando, o seu farol do seu carro só vai enxergar um determinado ponto. Depois, quando vai chegando mais próximo, vai aumentando. Nós não precisamos enxergar o último degrau da escada, mas dando subindo um de cada vez rapidamente, ou seja, no processo que você está preparado, você vai conseguir. Então você tem que fazer isso, aceitar todos esses processos. Se você é uma pessoa que não aceita a ordem, provavelmente você vai ter muito sucesso, desde que você tenha humildade, trabalhe com objeção. Se alguém te deu uma ordem, você vá lá, você de uma certa forma, você se precisa fazer isso, vai fazendo, se preparando para amanhã depois você não fazer mais. Porque quando nós somos empregados, digamos assim, nós temos que obedecer ordem, mas a gente tem a dificuldade que aquilo ali não é para sempre. Então você vai se preparando para depois você ser um líder extraordinário. Então você vai entrar no processo da liderança e aceitar que isso não vai acontecer para a vida inteira. Você precisa ter esse processo. Você tem o hábito de ajudar as pessoas? Se você tem isso, você também já é uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque a gente precisa ajudar as outras pessoas. Nós não estamos no universo sozinho. Ou seja, ajudar de uma forma de transmitir os seus conhecimentos, as suas habilidades, ensinar o caminho, não dando o peixe pronto. Se alguém, por exemplo, passa na frente da sua casa te pedindo uma porção de semente, o que você deveria fazer? Ensinar essa pessoa a cultivar. É simples assim. Mas as pessoas têm a mania de entregar pronto. A pessoa no outro dia vai pedir novamente. Porque ela acha quem está entregando. Logicamente que nós temos que ajudar esse processo enquanto a pessoa não aprende a colher. Mas a partir do momento que você ensinou e ela aprende a colher, nunca mais ela vai precisar, ela vai ser uma pessoa dependente dela. Mas infelizmente, dentro do processo, acontece o processo da alienação, que aí vem do processo que as pessoas estão alienadas dentro do sistema. E esse sistema de alienamento traz muitos transtornos, é o motivo pelo qual muitas pessoas incompetentes se mantêm no poder, porque faz o processo da alienação e as pessoas, como são desavisadas e o nosso cérebro é preguiçoso, gosta da zona de conforto, vai bater palma para essas pessoas, porque você estando ali alimentado, você está feliz, mas na hora que falta o alimento, você precisa ir em busca, e se você não tem, você vai até tirar de alguém de uma forma ilícita. É o motivo pelo qual as pessoas entram dentro do mundo da criminalidade. Então, você também tem a capacidade de sonhar acordado? Se você é uma pessoa que tem essa capacidade, ou seja, você fica imaginando o que você pode alcançar, o seu potencial de ir em busca, e você ali trabalhando no foco, no silêncio, vai em busca desses objetivos e você consegue alcançar tudo aquilo que você vem almejando na sua vida. É simples assim, é porque nós dificultamos, é simples, mas é dificultoso, porque nada vem fácil. A gente perde, a gente sabe dos transtornos, nós falamos que na teoria é fácil, porque falar é simples fácil, mas a partir do momento que nós iremos para a prática, não é nada fácil mesmo. Mas se vocês têm foco, têm objetivo, você vai ver que lá na frente daquela semente que você está plantando, você vai olhar para aquela árvore cheia de frutos. Mas você lembra que aquela árvore, para ter aquela copa, para ter aquele sustento, primeiramente ela tem que ter raízes profundas, raiz sólida. É esse preparamento que é invisível, que nós não visualizamos. As pessoas que têm sucesso, elas se prepararam.
Tem pessoas que você olha e fala que ela teve sorte, não se preparou, mas você sabe o tanto de preparação mental que essa pessoa estava dentro da mente dela para poder ter alcançado o resultado, porque ninguém tem a capacidade de ler pensamento. Tem uma frase de Leandro Carnal que eu gosto muito que fala assim: pensamento por si só não muda nada. Agora, a partir do momento que você fala, muda tudo. Então, essa frase dá esse foco, dá esse direcionamento para que a gente possa abrir a nossa mente, entender se a pessoa está tendo sucesso, agradece a Deus, abençoa aquela pessoa e você continue fazendo o mesmo. Porque se você se preparar, se você colocar o seu foco, tiver na sua mentalidade aquilo agora, se você for a pessoa invejosa que queira tirar aquilo que a pessoa tem, infelizmente Deus vai conseguir, ou seja, arrumar um desvio para você e você não vai conseguir e você vai dizer que você é uma pessoa azarada. Mas o azar é seu, é você que está plantando isso. Agora, se você vê uma pessoa rica lá, seja de bem materiais, seja de recurso financeiro, seja de saúde, seja de que for, você abençoe ela e você fala, eu quero ser desse jeito. Não precisa você copiar ninguém, mas você tem que se espelhar, trazer aquilo para a sua realidade. Não querer trazer o que aquela pessoa tem. Fala assim, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso. É simples assim. Agora, ela se preparou quantos anos? Quanto tempo ela se preparou para ela conquistar aqueles objetivos? É isso que você tem que internalizar na sua mente. Trazer isso para a prática, trazer isso para a sua realidade. Para muitas pessoas isso é impossível, porque são as pessoas de mindset fixas, são as pessoas que pensam no negativo, acham que você tudo, só as pessoas que nasceram com dom, só as pessoas que nasceram ricas, que vão conquistar algo, e não é assim, depende do que você está fazendo. Agora, se você não faz e fica reclamando, você vai ser uma pessoa cada vez mais para baixo. Não faça isso, vá em busca de seus objetivos. Se conecte com pessoas que têm o mesmo nível, ou seja, o mesmo patamar, e vão em busca. Junto vocês conseguirão alcançar algo extraordinário. Agora, se você só fica reclamando, você vai conversar com a pessoa, ela fala que não é possível, faz com outra, não é possível. As pessoas não sabem para onde vai, qualquer coisa, qualquer migalha serve para elas. Se aliena adentro de um sistema, que esse sistema quer que você faça isso, para que você fique ali preso, subordinado a essas pessoas. Enquanto você não ser livre mentalmente desse sistema, você não vai conseguir êxito. É simples assim. Porque o nosso cérebro, quando eu falei, não sabe diferenciar o real do não real. E tudo que você fala, você aceita. Você conta uma mentira para você mesmo, o seu cérebro bate palma, que ele aceita. Você recebe uma migalha, o seu cérebro, parabéns. É isso que eu quero, tá no processo da sobrevivência. Imagina você ir lá correr todos os dias, no começo é difícil, depois você vai ver que aquilo ali, o seu cérebro vai adaptar aquilo como o hormônio da dopamina. O maior prazer possível é você fazer isso. Também, se você não faz, você só quer se alimentar com essas substâncias que provavelmente vai trazer diversos transtornos na sua vida, porque o alimento ele é o processo do nosso combustível, a nossa glicose. Sem alimento não sobrevivemos, mas o excesso do alimento é tão prejudicial quanto a falta, é simples assim. É que você vai se alimentando e vai acumulando o excesso, e quando você pensa que não, seus órgãos não conseguem mais adaptar, ou seja, ele vai perdendo a força, assim como a nossa característica física aos 20 tem uma aparência, aos 30, aos 40, aos 50, e vai diminuindo. Os nossos órgãos internos, que nós não estamos vendo, vai passar pelo mesmo processo. Se você está se alimentando de substâncias tóxicas, alimentando aí de qualquer jeito, eles também vão sentir, assim como a nossa mente. Se você se alimenta com esses programas aí prejudicial que tem aí nas redes de TV, você também vai ser uma pessoa
de pensamento negativo para o resto da vida e não vai aceitar a opinião das pessoas que estão querendo fazer uma transformação. Eu falo porque eu também já passei por isso. No meu processo de transformação, não aceitava aquelas ideias das pessoas extraordinárias, dos professores, dos mentores. Tentava fazer do meu jeito e preciso levar muitos anos para mudar essa estratégia. Hoje as pessoas que estão lá embaixo querem que eu faça o que elas fazem e eu não vou fazer, é simples assim, porque eu já passei por isso, eu já sei que lá não dá certo, eu já estou em um nível diferente, estou com toda humildade. Não estou aqui dizendo que essas pessoas ainda não têm voz, essas pessoas não aceitam transformações. E você que passou lá, sabe o quanto difícil é. É igual nossos filhos. Hoje, os pais que já foram crianças não querem lidar com esse processo, acho que já esqueceram que fui criança, ou seja, querem falar com uma criança como se ela fosse um adulto. Não, nós para falar com uma criança, a gente tem que deixar ir para o nível da criança, voltar para aquele nível, porque uma criança de 8 ou 9 anos nunca foi um adulto, nunca teve 40, nunca teve 50, nunca teve 30 anos. Como é que ela sabe? Porque na vida é fase. Quando você tem 20 anos, você tem um processo de mentalidade. Quando você tem 30 é outro. Quando você tem 40, quando você tem 50 é outro. Eu estou falando até o ponto na qual eu sei. Passou desse, eu ainda não sei como é que é o processo, porque a nossa mente vai passando por isso. A gente tem imaginação através de estudo das pessoas que estão à frente, mas a gente para poder falar que sabe, quando a gente já foi em algum lugar. Se você nunca foi em algum lugar, como que você pode orientar aquela pessoa? Não tem lógica. Como que você vai, sem qualquer nível de conhecimento, pedir informação para a pessoa que não tem o conhecimento? Ou seja, as pessoas têm que ir em busca das pessoas que já têm algo. Tanto é que a gente vai em busca de conhecimento das pessoas que já adquiriram, que já conquistaram alguma coisa, porque a gente se sente, digamos, mais apoiado, com um suporte melhor do que ir em busca daquelas pessoas. Mas as pessoas ficam buscando conhecimento, informação de pessoas que não têm conhecimento, que não têm informação. Imagina, você chega no local e uma pessoa começa a falar que tal remédio é bom, que isso, que aquele é bom, você sai de lá daquele ambiente com as 10 receitas na sua cabeça e você provavelmente não irá usar nenhuma, porque será que alguma daquelas serve para você? Porque o seu organismo é diferente daquelas pessoas. Nós somos únicos, talvez alguma dessas informações, desses remédios caseiros, dessas receitas, sirva para você. Não estou dizendo que está 100% de errado. Se foi importante para uma pessoa, foi para ela, mas para você pode não ser. E depois você vai lá e fica criticando que aquela pessoa falou alguma coisa que não era verdade, mas era para ela, deu certo, para você não deu. Ou seja, é por isso que o conselho não é legal. O coach não dá conselho, o coach é um orientador. Mas as pessoas que são conselheiras, elas passam por algumas dificuldades. Como assim? Você dá um conselho para uma pessoa, se aquele conselho foi bom, aquela pessoa vai te elogiar. Se o conselho foi ruim, aquela pessoa vai te criticar. Mas o conselho, ele só vai ter prestígio se você também pegar aquilo e você colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, não fizer o que precisa ser feito, nada vai mudar. É da forma que eu falei. De repente você quer algo diferente, mas faz do mesmo jeito. Não vai mudar nada. É simples assim. Você tem o hábito da resiliência. Você é uma pessoa que é capaz de cair e levantar quantas vezes necessário for. A gente fala que se você cair 7 vezes, você precisa levantar 8 vezes. Esse é o processo da resiliência, a capacidade de se reinventar. Se teve dificuldade em alguma situação, muda aí a forma da estratégia. Por exemplo, tem um cara que foi extraordinário, que eu sempre nos meus vídeos eu estou falando o exemplo, foi Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? O criador da lâmpada elétrica. Ele tentou 10.000 vezes para produzir a lâmpada elétrica.
E as pessoas que estavam à volta dele criticavam ele, falando: como que você vai ficar insistindo numa coisa que não dá certo? Todas as vezes você erra. E ele, otimista quanto era, falava assim: eu não errei. Eu simplesmente aprendi uma forma de não dar certo. Era esse o argumento. Ou seja, ele foi indo até produzir essa lâmpada artificial que hoje ilumina aí boa parte do nosso planeta. Ou seja, uma pessoa extraordinária, uma mente brilhante. Porque as pessoas que estão ali trabalhando na calada, no foco, eles são considerados como loucos, digamos assim. Para você ver, o Mendel, o Greg Mendel lá, o que é hoje considerado o pai da genética, só foi ser reconhecido 35 anos depois da sua partida, ou seja, fez todos os seus trabalhos, desenvolveu a característica da hereditariedade, ou seja, engasgou o nome aqui, da genética, é considerado o pai da genética. E aí o que, que aconteceu? Ele fez todo esse processo e todas as pessoas consideradas, ele entrou em depressão e acabou de uma certa forma, era um padre, e acabou morrendo aí, nada de seu trabalho ser reconhecido. E depois de tudo isso, alguém tinha feito outros experimentos e aí foram tentar ver se alguém já tinha feito isso, porque antes não tinha tecnologia, e acabou de uma certa forma encontrando esse trabalho do Mendel escrito lá, acho que era em alemão, e acabou, era aquelas mesmas coisas para saber as características genéticas de 50% de um, 50% de outros, o que era dominante, o que era recessivo, e aí de uma certa forma trouxe tudo essa para a realidade, ou seja, porque está fazendo isso assim também como o Charles Darwin lá da teoria das espécies, que ele também passou fazendo todos esses processos, não tinha tecnologia, só anos depois que esses trabalhos foram reconhecidos. Ou seja, as pessoas nem estavam mais aqui, mas acabaram deixando um legado. Se você é importante, você vai se transformar numa placa futuramente. Se você não tem importância no universo, só fez número, provavelmente logo em seguida ninguém vai lembrar de você. Então esse é o processo da resiliência, é você insistir, é você trabalhar afinco, a foco e não desistir, porque mais cedo ou mais tarde provavelmente você vai conseguir êxito na vida. Você tem a responsabilidade por sua vida, porque se você não tem a sua responsabilidade, tudo que você pega, destrói, joga fora, não se considera uma pessoa extraordinária, o que, que vai mudar na sua vida? Você precisa valorizar a si próprio, porque se você não se valoriza, outras pessoas com certeza não vai te valorizar. Então isso tem que partir de você, é você que tem que dar esse pontapé, esse foco, é você agradecer a Deus por esse momento, por você estar vivendo, por essas características físicas e biológicas que você tem. Só assim você vai conseguir se motivar e agradecer a Deus. Mas você vê tantas as pessoas aí, principalmente no mundo de tecnologia, buscando diversas transformações, pessoas até perdendo as suas vidas nesse processo de obcecação para se transformar algo diferente, seja física, seja genética. E isso, se Deus te deu essas do jeito que você é, agradece a Deus e vamos seguir dessa forma, porque foi o propósito, foi o que eles não definiu. Então você precisa definir todo esse processo da sua vida. Você sabe lidar bem com o dinheiro? Aqui, talvez muitas pessoas peguem de surpresa nesse processo da educação financeira. Eu posso aqui estar falando o dia inteiro sobre educação financeira, sobre esse processo, porque é um assunto muito extenso, gigantesco, que as pessoas, infelizmente, não estão preparadas. Se você observar, ver as últimas pesquisas que fizeram, mais de 70% da população estão endividada. Por quê? Justamente passa longe desse processo da educação financeira.
Então a educação financeira é a porta de entrada para você conquistar algo extraordinário. Por quê? Nós só conseguimos algo, ou seja, ter algum determinado tipo de sucesso com os recursos. O que é sucesso? É dinheiro? Não vou dizer que é 100%, mas 99% está ligado nos recursos financeiros. E se você pega esses recursos financeiros e gasta aí de qualquer forma, desproporcional, sem ter responsabilidade nenhuma, qual a chance de você ter sucesso? Quase zero, porque o que você pega, você sai destruindo de qualquer jeito. Então, a gente precisa curtir, a gente precisa também dar os nossos prazeres para o nosso cérebro, para a nossa mente. Quando a gente conquista algo, a gente tem que comemorar, porque o nosso cérebro vai achando isso fascinante, isso muito importante. Assim como eu estou transmitindo esses conhecimentos, outras pessoas vão recebendo essas informações e o cérebro vai entendendo que isso é importante e o quanto é. Então nós precisamos ter nossa responsabilidade com a nossa própria vida, com nossas algo que esteja dentro desse processo, dentro da educação financeira, cuidar daquilo que você ganha. Porque quem vai definir você não é o que você ganha, é o que você faz com o que você ganha, é simples assim. Por exemplo, você ganha 10 mil reais, mas se você gasta os 10 mil, você não vai ter liberdade financeira nunca. Se uma pessoa ganha 1.000 reais, mas ela consegue viver ali, ou seja, com 500 reais, é um exemplo, gente. Aí o que acontece? Você vai todo mês guardando 500. Lá na frente você vai ter uma poupança. Você vai ter acumulado um certo recurso para você ter a sua liberdade financeira. É o motivo pelo qual as pessoas são presas, são alienadas ao sistema. Você começa trabalhando, as pessoas vai lá, faz um processo de endividamento. Nossos últimos governos fizeram isso. Vai lá, o processo abre crédito para todas as pessoas. E você sai de casa só com cartão e você sai gastando aquilo que você não tem. Lá na frente você vai ter dificuldade. Por isso que é o motivo pelo qual as pessoas estão endividadas. Mas as pessoas querem isso. Para quê? Para se manterem dentro do sistema. Você é obrigado a ficar no serviço, ou seja, trabalhar no que você não gosta. Você é obrigado a ouvir de pessoas que você não gosta, mas você tem que a obrigação de ficar ali porque você precisa daquele recurso, senão você não consegue pagar suas contas, a se alimentar, pagar a medicação de seus filhos ou de sua mesmo. Ou seja, você está alienado de uma certa forma. Hoje, quem são livres mesmo desse sistema? Pouquíssimas pessoas, em torno de 2 ou 3%. Hoje, talvez, se você, não sei quem está ouvindo esse vídeo, se você é uma pessoa que está ativa, não é uma pessoa, não é um aposentado, não ainda não tem esse recurso, provavelmente você precisa trabalhar obrigatoriamente, é obrigado a levantar naquele horário específico para ir ao seu trabalho, porque se assim você não fizer, você não vai sobreviver. Será que se a empresa te mandar embora, você consegue ficar 6 meses sem outro recurso, sem outra fonte de renda? Porque provavelmente você já está devendo o próximo mês do que você ainda não trabalhou, ou até os próximos. Quantas vezes as pessoas não dividem as compras até de casa, dos alimentos, em 7, 8 ou 10 vezes mesmo? É assim, ver um processo hoje, não estou aqui criticando, um processo natural que foram feitos às vezes para facilitar a vida das pessoas, mas isso também traz uma série de alienamento para as pessoas, e isso faz com que as pessoas passem a fazer aquilo que não gosta. Imagina você passar a vida inteira fazendo aquilo que você não gosta. E você veio ao mundo para você fazer aquilo que realmente te dá prazer. Então abra sua mente, mas para isso você tem que fazer o alicerce da sua casa bem feita, porque lá na frente você pode viver com as suas rendas, viver com os seus próprios objetivos, ser até um empregador, ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas.
mas se você ficar alienado a esse sistema, não estiver habilitado dentro desse processo da educação financeira, e isso já deve vir lá desde criança, mas as nossas escolas, infelizmente, ela restringe o máximo possível. Agora, recentemente, eu acho que não tenho bem a certeza ainda, mas eu acho que as escolas já estão passando por esse processo aí, mas timidamente ainda, ou seja, ali só faz de conta que ensina, que é para as pessoas ainda ficarem alienadas, porque o nosso sistema educacional no nosso país é assim, faz de conta que eu estou ensinando, mas fica ali, ou seja, não passa as regras, não passa a forma, não ensina o que é o dinheiro propriamente dito, que é para as pessoas ficarem realmente presas, ou seja, não ensina o processo da calculadora. Certa vez eu estava fazendo o curso de logística e aí teve um gerente de uma empresa, chegou, levantou aquela calculadora científica e deu o exemplo, falou, quando as pessoas conhecerem o que é calculadora, realmente as coisas vão mudar. Olha que exemplo bruxo que eu estou falando, de calculadora. Hoje tem tecnologia, hoje tem inteligência artificial, tem um monte de coisa que vai te dar receita pronta, mas na época, lá no início dos anos 2000, a gente usava muito essas calculadoras, que era calculadora científica para fazer cálculos. Hoje é tudo automatizado, mas é o exemplo que serve para o cotidiano, para as pessoas de mais idade, assim como eu, na casa dos 50, já sabe disso aí, mas para os jovens ainda não entende, está tudo certo, mas todo é um processo. Não estou aqui falando do passado, mas trazendo uma referência para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento e a nossa realização. Pessoal, tem mais outras lições, mas esse vídeo já vai ficar esgotado com mais de 1 hora. Amanhã estarei gravando novamente outros vídeos, passando mais essas lições, porque são muito importantes quando nós internalizamos, buscamos os nossos conhecimentos para transformar a nossa vida. Eu sei que tem muitas pessoas que já desistiram, não estão nem aí atrás de conhecimento e está tudo certo, porque cada um tem a vida que merece, mas se você focar, plantar a sua semente e não arrancar antes do tempo, você pode ter certeza que você vai colher fruto, mas muitas pessoas arrancam antes da colheita e aí realmente as coisas podem não dar certo e você não precisa reclamar das outras pessoas. O único responsável por isso tudo foi você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.